Tô até passando mal, vamos falar uma notícia dessa. 13% de queda em um dia. Foi isso que Bitcoin caiu ontem, na segunda-feira, acumulando 45% de queda desde o início do ano e 65% de queda desde a sua última máxima histórica. E com o mundo inteiro herdando as consequências da pandemia e da guerra da Ucrânia contra a Rússia, é natural que a gente fique se perguntando, cara, será que tem futuro pro Bitcoin ou é game over? E esperto vai ser aquele que sair disso o mais rápido possível. É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Agora, antes de começar, deixa o like aqui embaixo pelo fato de a gente ter feito esse vídeo relâmpago para chegar até você fresquinho, para que você não acabe tomando nenhuma decisão impulsiva sem ter pelo menos todos os dados aqui. Então, vai aqui embaixo, deixa o like e aí esse vídeo pode chegar para mais pessoas ainda. Caiu o lapela. Turma, o negócio é o seguinte, Bitcoin atingiu seu nível mais baixo desde dezembro de 2020. E por que isso aconteceu? O que levou a Bitcoin a cair tanto? Resumo da ópera, 3 palavras. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade é tudo aquilo que você deixa de ter quando você faz uma escolha. No dinheiro funciona assim. Se as taxas de juros estão subindo e existe o prospecto de as taxas de juros norte-americanas chegarem a 1,5% ao ano, saindo no começo do ano de quase 0 para 1,5%, existe um incentivo para que investidores em busca de mais segurança, tire seu dinheiro da renda variável, independentemente de ser só Bitcoin ou ações ou REITs, mas na renda variável no geral, e aplique o seu dinheiro em títulos que têm mais o que? Estabilidade e segurança, como os Treasury Bonds norte-americanos ou até os próprios títulos do nosso Tesouro Direto aqui no Brasil. Afinal, se as taxas de juros no mundo inteiro estão subindo, por que seria atraente a gente colocar o nosso patrimônio em renda variável, quando em momentos de taxa de juros acaba sendo muito mais atraente investir nosso patrimônio em renda fixa, já que isso está rendendo muito mais sem tanto risco. A gente chegou a dar uma olhada na correlação entre Bitcoin e ativos norte-americanos no último vídeo que a gente fez falando sobre essa criptomoeda. E um consenso no mercado é que cada vez que Bitcoin se torna uma criptomoeda mais madura, com maior volume de negociação e como a parte natural da carteira de investidores, ela acaba sofrendo influências parecidas com o mercado no geral. Por isso, quando o mercado cai, Bitcoin vai tender a cair. Quando o mercado sobe, Bitcoin vai tender a subir. É claro, isso aqui não é receita de bolo, mas ainda é o que a gente tem visto acontecer, porque a verdade da coisa é, Bitcoin, assim como Ether, assim como todas as outras criptomoedas, são investimentos em renda variável, que por sua vez acabam perdendo atratividade frente à alta de juros no mundo. Que é aquela coisa, né? A alta de juros, ela cria um ciclo de desaquecimento econômico, onde se os títulos de renda fixa estão rendendo mais, as pessoas colocam dinheiro lá para ganhar mais rentabilidade, dívidas pós-fixadas de empresas acabam também fazendo com que seu valor de mercado diminua, porque a sua dívida aumenta, as empresas acabam vendendo menos, porque agora contrair crédito ou dívidas para a população no geral ficou mais caro, então o todo molda um palco não atraente para a renda variável. Mas, Breno, isso daí simplesmente é uma constante que a gente já sabia. Isso aí não necessariamente justifica Bitcoin ter caído 13% num só dia. Pois é, mas teve uma coisa que aconteceu que responde essa questão. Que 2 das maiores exchanges de criptomoedas do mundo limitaram as suas atividades ontem. Essas foram a rede Celsius e a Binance. Como assim? O que foi limitar as suas atividades? O que basicamente aconteceu foi que essas casas de exchange basicamente suspenderam temporariamente os saques de patrimônio de seus clientes investidos nessas plataformas, trocas de criptomoedas e transferência entre contas. E qual foi a justificativa dessas grandes exchanges fazerem isso? Abre aspas. Estamos tomando essa ação necessária em benefício de toda a nossa comunidade, a fim de estabilizar a liquidez e as operações, enquanto tomamos medidas para preservar e proteger os ativos. Isso daqui foi um trecho publicado pela rede Celsius, que, ouvindo o discurso, pode parecer muito bem o que a gente viu na prática em março de 2020, lá com a pandemia, com uma coisa chamada de circuit breaker. Quando o mercado fica muito pessimista e ele acaba perdendo muito valor de mercado, o que a nossa bolsa faz? Circuit breaker. Ela freia as negociações por 1 hora para as pessoas poderem respirar, ficarem tranquilinhas e poderem tomar decisões com uma forma um pouco mais fria e calculista, ao invés de emocionada. A rede Celsius não chegou a dizer quando que ela ia permitir seus clientes a retomarem os saques, mas no caso da Binance, essa trava durou apenas algumas horas. Abre aspas, estamos trabalhando para processar os saques pendentes em Bitcoin, o que pode ser de fato verdade, porque existe muita negociação no mercado, mas também pode ser uma justificativa justamente para
suspender os saques até que o mercado se acalme, da mesma forma como fez a rede Celsius. E com isso, reduzir a quantidade de saques da plataforma. Afinal, essas plataformas elas querem dinheiro investidos por elas, e não gente sacando dinheiro dessas plataformas. É lógico que a queda de Bitcoin reforça um ciclo de quedas de todas as criptomoedas e também de ações de empresas negociadas na bolsa de exchanges, como por exemplo ações da Coinbase, que por sua vez também reforçam o medo sobre esse mercado e levam mais pessoas a tirarem o seu dinheiro investido em cripto de lá. Tá, beleza, Breno, mas aí isso tudo parece muito único dessa realidade que a gente está vivendo, sabe? A gente nunca viveu isso antes. Será que a gente deveria se preocupar? O que a gente precisa entender aqui é que, de longe, essa não foi a primeira vez que uma queda nessa magnitude aconteceu, principalmente com Bitcoin. Aqui eu tô olhando um gráfico desde 2012, onde Bitcoin já acumulou perdas até ainda maiores do que o que a gente tem visto hoje desde a sua máxima. Sem contar com essa, foram 15 grandes quedas com no mínimo 30% de desvalorização desde o seu pico e no máximo 87%. Tem uma pesquisa aqui que mostra que, em média, o Bitcoin leva 257 dias, em torno de 8 meses, para renovar as suas máximas históricas. Isso após grandes ciclos de queda que assumem um acumulado de perda de mais 50%. Justamente como que está acontecendo agora. Ah, Breno, então quer dizer que daqui a 8 meses vai estar tudo bem? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha, assim, isso aqui é uma média e a gente olha para o passado para ter alguma estimativa do que potencialmente pode acontecer no futuro, mas nunca existe a garantia. O que a gente tem de garantia é a tecnologia por trás do Bitcoin, o blockchain, assim como de todas as criptomoedas, elas se mantêm as mesmas. Elas não funcionam melhor ou pior se o mercado está para cima ou para baixo. Elas não ficam tristes ou felizes se as suas criptomoedas estão valendo muito ou não. Elas simplesmente existem. E uma vez que elas existem, elas vão continuar funcionando para sempre, de forma imparável, descentralizada, enquanto tiver alguém com um computador cedendo esse poder computacional para o processamento da rede. Agora, o que a gente tem que considerar é, por mais que a tese seja linda, é algo extremamente volátil. A gente acabou de ver, existe a possibilidade de potencialmente uma queda acontecendo quase 90%. Então, será que você, com o seu dinheiro, quer sentir como se tivesse 90% de desvalorização no seu patrimônio? Quer dizer que, às vezes, pode chegar momentos onde você investiu 10 mil reais, sobrou 1.000 só depois de tanto trabalho suado? Provavelmente não, né? Pelo menos eu digo com certeza que para mim, não. E é para isso que existe a estratégia de rebalanceamento de carteira. Conforme o tempo vai passando, a única coisa que a gente tem que se preocupar é fazer aportes mensalmente, pegando uma parte da nossa renda para comprar os ativos que a gente acredita para o longo prazo, porque, eventualmente, nesses momentos de queda, o que vai acontecer é que a gente vai reduzir o nosso preço médio, só que não se expondo mais do que a gente vai ficar confortável em perder. Brenão, então é hora de comprar ou vender Bitcoin. Eu acho que Bitcoin já deixou de ser simplesmente um investimento que não está validado. É muito mais uma reserva de valor, que é mais uma forma de a gente poder diversificar o nosso patrimônio e ainda multiplicar os nossos ganhos, enquanto a gente corrobora com o prospecto de que no futuro a gente vai viver num mundo onde nós somos detentores das nossas próprias finanças, sem que a gente fique à mercê ou sujeito a um governo que, pelas suas medidas e pela impressão descarada de dinheiro, vai acabar prejudicando o nosso poder de compra. Por definição, Bitcoin é uma moeda deflacionária e quanto mais pessoas investirem, quanto mais pessoas utilizarem Bitcoin, menos volátil ela vai ser, mais controle nós vamos ter do nosso próprio patrimônio. Breno, quanto é que você tem de Bitcoin em carteira? Olha, para mim, hoje eu tenho menos de 10%. Com essa queda, talvez esteja representando 7% do meu patrimônio. Mas aí o que acontece? No aporte do mês, uma boa parte vai para quê? Vai para aquilo que caiu mais, que é Bitcoin e outras criptomoedas, justamente para rebalancear a carteira e chegar mais perto aqueles 10% que idealmente eu coloco enquanto ideal para mim. Pô, Breno, eu fico muito mais tranquilo com 50%. Irmão, é contigo. Eu dificilmente conseguiria ter tanta garra para ver meu patrimônio oscilando tanto assim, ainda mais depois do tanto que a gente trabalha para conseguir conquistar isso. Mas, se você tá tranquilo com isso, irmão, vai embora, mete bronca, desce o pau, a vida é sua, você que manda. Só que ainda assim, Bitcoin é só um dos investimentos que a gente deve ter em uma carteira diversificada para garantir que a gente passa por esses períodos sem precisar ficar perdendo o sono. Então, eu vou fazer um evento que vai ser gratuito, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube, Jovens de Negócios, dos dias 27 ao dia 29 de junho. Vai ser esse mês aqui. Então marca na agenda 8h03 da noite e clica no link aqui embaixo para se inscrever. O nome é Investidores 72 Horas, em que nesses 3 dias eu vou pegar tudo isso que está acontecendo no mundo agora e faz a gente pensar, caramba, o que eu preciso fazer com o meu dinheiro, com tanta informação que está surgindo, com tanta possibilidade de onde colocar meu dinheiro, para garantir que eu posso ter as maiores rentabilidades, para garantir que eu posso proteger meu patrimônio desses momentos de incerteza e ainda mais, que eu posso criar um plano personalizado para minha vida com base nos meus
objetivos para conseguir alcançar minha liberdade financeira. Tudo isso é o que a gente vai fazer nesses 3 dias. Então, vai ser um eventaço. A gente está dando uma vida para fazer o negócio acontecer. Você só precisa clicar aqui embaixo para receber os materiais complementares e garantir que no dia 27 de junho, às 8h03 da noite, você vai estar lá ao vivo pra gente fazer história, beleza? Então, agora eu quero que você comente aqui embaixo. Quanto de Bitcoin você já comprou nessa queda aí? Ou será que você acabou vendendo? Sinceramente, quero saber o que é que você tá pensando em fazer aí com o seu dinheiro, beleza? Então, comenta aqui embaixo, se inscreve no Investidor em 72 horas, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, sem mais. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens Negócios.